Aleluia, glórias a Deus. Saúde todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando nessa quarta-feira, 22 horas, o nosso programa Teologia em Foco. Que todos os irmãos estejam nos ouvindo essa noite para a glória do Senhor. Nós hoje temos um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a salvação. Ela foi gratuita para nós, mas custou a vida de Jesus Cristo. Amém? Então, mas vamos, antes de começarmos aqui nosso assunto de hoje, nós vamos aqui orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós, diante da Tua soberania e autoridade, nós Te agradecemos, Senhor, por estar na Tua presença à noite. Senhor, abre nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser canal de bênção para muitas pessoas esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo para que nós possamos alcançar mais vidas para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Dê o seu like, proclame o Evangelho, divida essa graça com os nossos irmãos que estão nesse momento de pandemia precisando ouvir tanta voz de Deus. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre o perdão. O perdão que nos foi oferecido gratuitamente em Cristo. Amém, irmãos? Mas antes disso, vamos abrir aqui o nosso texto bíblico, em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 1. Romanos, capítulo 5 e versículo número 1. Não esqueça, viu, amados irmãos, de vocês estarem sempre com um caderno, um lápis, uma caneta, fazendo algumas anotações, porque nós vamos dar muitos versículos essa noite, que vocês possam estar anotando e depois meditando na palavra do Senhor para a glória de Deus. Amém? Então, vamos aqui na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que ele, pelo bom, alguém se anime e morre. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, sabemos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia, graças a Deus. Como é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor. Coisa boa, não é? Então eu tenho assim algumas perguntas, que eu gostaria de fazer, amados irmãos, e você olhe para dentro de si, e veja se você já praticou esse perdão. Quantos de vocês já foram ofendidos por alguém? Quem nunca foi ofendido? Quem nunca foi caluniado?
não é? As pessoas que lhe ofendem ou lhe ofenderam, vocês voltaram para pedir esse perdão, não é? Vocês já ofereceram a alguém e pediram o perdão necessário? Você já ofendeu alguém e pediu esse perdão necessário? E como foi essa experiência? São coisas que nós perguntamos para que você possa olhar para dentro de si mesmo e refletir a essas perguntas. Porque Jesus ele teve de morrer na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele teve que ir para a cruz do Calvário para que nossos pecados, nós pecadores, né, nossos pecados fossem perdoados. Amados irmãos aqui do YouTube, amados irmãos aqui do Face, né, Jesus nos ama tanto que ele deu a sua vida por mim e por você. Então Deus, ele não poderia nos perdoar como nós perdoamos os outros? Será que nós perdoamos assim como Jesus nos perdoa, como Deus nos perdoa? Não é um método muito rústico e primitivo que uma pessoa tenha de morrer para que Deus nos perdoe? Oh, aleluia! Então a resposta a essas perguntas é o seguinte, que a cruz de Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. É a cruz de Cristo, é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa nossos pecados. Amém, igreja? Então, é o amor dele por cada um de nós. Então, o perdão para o homem é mais claro dos deveres, mas para Deus, ele é o mais profundo dos problemas. E na cruz de Cristo há uma colisão entre a perfeição divina e a rebeldia humana. Veja que a cruz de Cristo ela é fundamental para que Deus nos perdoe pelos motivos que expomos em todos nesses estudos que nós vamos ver hoje. Então é esse grande amor de Cristo na nossa vida que vai nos perdoar. Né? Esse é o fundamento para que Deus nos perdoe, a cruz de Cristo. Amém? Então, mas veja, o homem, ele é um pecador, né, nato. Ele é um grande pecador. Mas o que quer dizer pecar? Então, há 5 palavras no grego que descreve a palavra pecar. Primeiro, pecar é o erro, é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Pecar é cometer iniquidade. Aleluia. Pecar é ser degenerado. Pecar é ir além do limite. Pecar é falta com a lei. Aleluia. Veja, e o que é o pecado? O pecado é a quebra da lei de Deus e a nosso próprio ser, conforme está em Romanos, no capítulo 2, no versículo número 15. Pecado é a tentativa de ser independente de Deus. É a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. Aleluia. Pecado é uma hostilidade contra Deus, conforme Romanos 8 e 17. Veja que as pessoas tentam tirar a palavra pecado do vocábulo comum. Mas o Dr. Carl Menninger, ele observou que a palavra pecado ele está em desuso. Ele diz o seguinte: muitos pecados antigos têm se transformado em crimes, de modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para a polícia, ao passo que outros se dissiparam em doenças, ou pelo menos nos sintomas de doenças, de forma que, nesse caso, os tratamentos substituem o castigo. Um terceiro e conveniente artifício chama-se responsabilidade coletiva. Capacitou-nos a transferir a culpa do nosso comportamento desviado de nós mesmos como indivíduos para a sociedade como um todo e para um dos seus muitos
agrupamentos. Veja que a Bíblia, no entanto, ela não cede à sua definição de pecado. Então, todo homem ele é pecador e está em rebelião contra Deus. Veja que diz, lá em Romanos 3,23, né, todo homem é pecador e está em rebeldia contra Deus. Veja que nós herdamos uma natureza pecaminosa, que produz toda sorte de pecado, conforme Marcos, no capítulo 7, no versículo 21 e 23. E o pecado é escravo, e o pecador, ele é escravo do pecado, conforme João 8,34. Então, somente o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade do seu pecado, conforme João, capítulo 16, no versículo 7 a 8. Aleluia. Então, só o Espírito Santo, ele pode convencer o homem da gravidade do seu pecado. Né? O Espírito Santo, quando você peca, parece que ele toca no seu ouvido, né? Na sua cabeça, olha, você errou nesse momento, né? Peça perdão, volte atrás, né? Ele nos mostra o verdadeiro caminho, o Espírito Santo de Deus. Veja que Deus, como ele é santo, Deus ele é santíssimo. Então este fundamento da religião é um fundamento da religião bíblica, conforme está lá em Isaías, no capítulo 59, versículo de 1 a 3, em Hebreus 1:13. Veja que ele não pode contemplar iniquidade. Deus, ele não contempla a iniquidade. Amém? Quem o contemplou ficou perplexo, conforme Êxodo 3:6, Isaías 6:1 a 5. E os que se defrontaram com a glória de Jesus sentiram-se incomodados, conforme está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 8, no Apocalipse 1:17. Mas Deus também ele se ira. É uma reação santa ao mal. Né? A ira dele é contra o mal. E ela é revelada na deterioração moral da humanidade, conforme está lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18. E como é como se fosse um vômito. Até feio essa palavra, mas é como se fosse um vômito, colocar para fora. Não se tem controle, como está em Apocalipse 3, no versículo 15 a 16. E a santidade de Deus, ela expõe o pecado, e a sua ira se opõe a ele. Né? Então, a santidade de Deus, ela se opõe ao pecado, e a sua ira, ela se opõe ao quê? Ao pecado. Mas Deus, ele é altíssimo, e ele está assentado em um alto e sublime trono, conforme Isaías 6:1. E ele é alto e exaltado. Entretanto, se inclina ao clamor de um servo. Aleluia. Conforme está lá no Salmo 40, versículo 1. Então Deus ele está distante. A Bíblia fala que o pecado não pode achegar-se a Deus e que ele não tolera o pecado. No Antigo Testamento, muitos são os mandamentos para que o povo mantivesse distante de Deus, conforme Êxodo 3:5 e Josué 3:4. Então, os que não aceitarem a Cristo terão que afastar-se dele. Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Então, Deus, ele é luz e ele também é fogo. Então, Deus é fogo consumidor. E ninguém pode suportar o seu calor e o seu brilho, conforme está lá em João 1:5 e Hebreus 12:29. Sem olhar para Cristo, jamais poderíamos ver a glória de Deus. Então, se eu não consigo olhar para Cristo, eu não vou ver a glória do Senhor. Quantas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem ter o olhar para Cristo, não entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele prefere acreditar nas coisas que o mundo mostra do que acreditar nas verdades de Cristo para a nossa vida. Então,
que aconteceria se houvesse uma colisão entre Deus Santo e o homem pecador? O homem seria aniquilado da presença de Deus. E a única maneira de Deus ter a sua justiça satisfeita é através da morte de Cristo. Veja, para nós concluirmos, né, o assunto dessa noite. Se o homem ele é pecador demais e Deus é santo demais, como pode haver reconciliação? Imagine, se o homem é pecador demais e Deus é santo demais, como pode haver essa reconciliação? Somente através de Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o único mediador, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é que media. É Jesus, conforme 1 Timóteo 2, 5. Então só poderíamos ser aceitos por Deus se pagássemos o que devemos a Ele. Nós somos incapazes de fazê-lo. Jesus satisfez a justiça de Deus. Nem a nossa obediência, nem as nossas boas obras podem nos reconciliar com Deus. Veja. Aleluia. Nem as nossas obediências, nem as nossas boas obras podem nos reconciliar com Deus, conforme Efésios capítulo 12, versículo de 8 a 10. Aleluia. Não há ninguém que pode trazer satisfação a não ser o próprio Deus. Mas ninguém deve fazê-lo. A não ser que o homem, de outra forma, o homem não ofereça satisfação. Portanto, é necessário que alguém que seja Deus homem o faça. E é preciso que a mesma pessoa seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Uma vez que ninguém pode fazê-lo sem ser perfeitamente homem, Deus e homem. Mas Jesus é a mesma pessoa, visto que nele Deus, o Verbo e o homem se encontraram. Conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Isaías 5, 11, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 22. Veja que assim, pois, a cruz de Cristo é o evento no qual Deus, simultaneamente, torna conhecida sua santidade e seu amor. E em um único evento, em um modo absoluto, é a cruz, é o único lugar em que o homem amoroso, perdoador e misericordioso é revelado. Então, na cruz, percebemos que a sua santidade e o seu amor são igualmente infinitos, conforme John Stott. Então, na cruz, Jesus se revelou justo e salvador. É na cruz que Jesus se revelou justo e salvador, conforme Isaías, capítulo 45, versículo número 21. Aleluia. Como é bom nós ouvirmos a voz do nosso Senhor. Aleluia. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos pensar um pouco mais em Jesus, nas suas obras, na obra que Ele fez sobre as nossas vidas, como Jesus nos ama, como Ele derramou o seu amor sobre nós, porque Jesus, Ele é a luz para a nossa vida. Veja o que diz aqui em Isaías, no capítulo 45, no versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para decidir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas,
que não se fecharam. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e desfaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, antes do nascimento do sol e até o poente, que há de mim não há outro. Oh, aleluia, lamacharacaras. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aleluia, glórias a Deus. Esse é Deus. Esse é o Senhor. É o Senhor que está sobre as nossas vidas. Irmãos, isso é uma promessa de Deus, como está aqui no versículo 2. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, aleluia! Como é bom quando Deus, Ele nos chama para a sua glória. Como é bom quando Deus nos chama para o seu ministério. Como Deus nos chama para nos capacitar e dizer: filho, filha, sou eu, o teu Deus, que abro porta e fecho porta. Que eu abro porta onde não há porta. Sou eu que te coloco no trono. É Deus, é o Senhor. É esse Deus que nós temos que servir. Foi aí quando Jesus entregou a sua vida no Calvário por mim e por você, para nos livrar dos nossos pecados. Ele nos perdoou, irmãos. Quando Ele nos perdoa, nós não podemos voltar a fazer o que fazia antes. E Deus, Ele continua derramando a sua graça sobre a nossa vida. O Senhor, Ele é santo. Ele é santíssimo na nossa vida. Foi isso que nós vimos hoje. O Senhor, Ele é graça na nossa vida. O Senhor nos ama. Aqui, no versículo 18 do mesmo capítulo 45, diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Oh, aleluia! Deus não criou a terra para ser um caos, glória a Deus, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus senão esse Criador do céu e da terra. É Deus. Aleluia. Deus. Ele é superior e supremo. É Deus. Ele é superior em tudo que há na terra, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Criador e nós somos a sua criatura. Aleluia. Por isso nós devemos adorá-los, irmãos. Nós temos que amar a esse nosso Deus, sabendo que Deus é Deus na terra e Ele está aqui para nos ajudar. Aleluia. Deus é Deus e temos que respeitá-lo. Jesus se entregou no Calvário por mim e por você. Nunca esqueça. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio cada vez mais para nos amar, irmãos. Amém? Então fique com essa mensagem hoje no teu coração.
sabendo que Ele está contigo todo o tempo. Grave bem essa passagem de Isaías, no capítulo 45, do versículo de 2 a 4, de 2 a 3. Ele está contigo, Ele é que abre porta e fecha a porta. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não há outro igual na terra, não há outro igual que possa te ajudar. Clame a Ele, louve a Ele, ore a Ele, converse com Ele. É Deus, é Deus, é Jesus na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, eu agradeço pela presença da amada igreja nesta noite. Que Deus continue derramando as suas poderosas bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus esteja te dando todo o discernimento para que você possa enfrentar as batalhas desses dias, dessa noite, desses dias que tem passado. Que Deus possa te revestir com sua glória. Aleluia. Amém? Então nós temos o nosso encontro no próximo domingo, 9 horas da manhã. Nós vamos continuar o estudo do livro de Gênesis. Amém, igreja? Então estejam conosco no próximo domingo. Vai ser bênção de Deus, como foi nesse domingo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa mensagem, passe para outras pessoas, para que eles possam ver a Jesus através das Escrituras Sagradas, para que possa consolar o coração de cada irmão, de cada irmã, que nesse momento de pandemia precisa ouvir tanto, mas tanto a voz de Deus, uma voz de esperança, uma voz de consolo ao seu coração. Que Deus continue derramando a sua graça, o seu poder e a sua autoridade sobre a vida de cada irmão que está aqui presente, em nome do nosso Senhor Jesus, e nós já te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. Fique na paz e um bom término de semana para a glória de Deus.